Um painel no telhado, sem fios, sem painéis solares conectados, sem bateria embaixo, apenas 3 camadas de material, menos aerogel, hidrogel, espelho, expostas ao ar, e dentro de uma câmara abaixo dele, a temperatura cai para 9 graus Celsius, abaixo da temperatura ambiente. Em um deserto de 45 graus, isso significa 36 graus menos alimento congelado. E acontece toda noite. Pesquisadores do MIT acabaram de provar isso em 2022 sob condições verificadas. Não é ficção científica. É ciência real, publicada em Peer Review. E agora, a questão que ninguém consegue parar de fazer é: por que ninguém sabia disso? E por que ainda não está em cada fazenda do planeta? A pesquisa saiu de um laboratório no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em setembro de 2022, publicada na revista científica Cell Reports Physical Science, uma das revistas mais rigorosas do mundo em revisão por pares. Os autores: Zheng-Mao Lu, postdoutor em Engenharia Mecânica; Arnie Leroy, doutor pelo MIT; Jeffrey Grossman, professor da Faculdade de Engenharia; Evelyn Wong, professora de Engenharia Mecânica, e 2 mais, todos com credenciais verificáveis. O título do estudo: Significantly Enhanced Subambient Passive Cooling Enabled by Evaporation, Radiation and Insulation. Tradução: resfriamento passivo, abaixo da temperatura ambiente, significativamente melhorado, através de 3 mecanismos combinados: evaporação, radiação térmica para o espaço e isolamento. Nenhuma eletricidade, nenhum compressor, nenhuma fonte de energia ativa, apenas 3 materiais e a termodinâmica da natureza. O que eles descobriram desafiava uma suposição de 100 anos, que você precisava de máquinas para congelar alimento, que você precisava de energia, que você precisava de um sistema que fizesse barulho e gastasse centenas de watts por hora. O experimento inicial foi meticuloso. Construíram um protótipo pequeno, menos apenas 10 centímetros de diâmetro, mas com as 3 camadas ativas do design. Colocaram no telhado do prédio de engenharia mecânica do MIT em Cambridge, Massachusetts. Deixaram exposto. Mediram a temperatura dentro da câmara a cada minuto, usando sensores de precisão. Mediram a temperatura do ar externo simultaneamente. Registraram umidade relativa. Registraram ângulo do sol. Mediram radiação solar incidente. Tudo automatizado. Tudo gravado. Durante meses. O resultado documentado e publicado: o painel conseguiu fornecer 9,3 graus Celsius de resfriamento abaixo da temperatura ambiente, mesmo em dias encobertos, em condições de chuva, em umidade muito alta. Isso é 18,7 graus Fahrenheit abaixo da temperatura do ar, quando testado em um dia normal de Cambridge a 25 graus Celsius. A câmara interna atingiu 15,7 graus, menos ainda acima do congelamento, mas em zona de refrigeração. Quando simulado em um dia de 40 graus Celsius, comum em regiões tropicais, o cálculo indicava que a câmara chegaria a 30 graus Celsius, ainda quente, mais 10 graus mais frio que o ambiente. Em um dia de 45 graus Celsius, menos comum em desertos. Durante o verão, menos a câmara chegaria a 35 graus. Em um dia de 50 graus Celsius, em climas muito secos, menos como Atacama ou interior do Arizona, menos o modelo, mostrava que alcançaria 31 graus Celsius. Aí, finalmente, congelamento. O MIT então publicou as equações completas, o mecanismo, os dados brutos, tudo aberto para verificação. Outros pesquisadores replicaram. Universidade de Tsinghua, na China, construiu seu próprio protótipo, mesmos resultados. Universidade de Stanford fez o mesmo. Mesmos resultados. A física era reprodutível. Aquela foi a chave.
não era uma descoberta isolada, era física fundamental sendo aplicada de forma nova. Zheng Maolu, em uma entrevista pós-publicação, explicou o mecanismo em detalhe. Ele disse: a chave é a sinergia. Separadamente, evaporação oferece alguns graus de resfriamento. Radiação para o espaço oferece alguns graus adicionais. Isolamento reduz ganho de calor. Juntos, eles se multiplicam. Isso era inovação real. Resfriamento evaporativo é antigo. Panos úmidos, piscinas, torres de resfriamento. Resfriamento radiativo também é conhecido desde os anos 1980. Menos alguns materiais refletem infravermelhos para o espaço, mas ninguém havia feito os três trabalhar em uma estrutura integrada. A camada superior, aerogel puro. Aerogel é 99% ar. É tão leve que pode repousar em uma flor sem danificá-la, mas é sólido. Tem estrutura, é o isolador térmico mais eficiente, conhecido menos melhor que poliuretano, melhor que lã de rocha. A NASA o usou nas sondas Curiosity e Perseverance para proteger eletrônicos em Marte, onde a temperatura cai a 100 graus Celsius abaixo de zero durante a noite. Se isola instrumentos em Marte, isola água em um deserto embaixo do aerogel. Um hidrogel é um polímero com água presa em sua estrutura de poros. É usado comercialmente em curativos de feridas, absorventes higiênicos, géis de resfriamento para esportes. No Isaac, a água no hidrogel está livre para evaporar. Quando a temperatura sobe durante o dia, a água sobe através do aerogel, em forma de vapor. Cada grama de água que evapora remove 540 calorias de energia do sistema, menos é a física da transição de fase. Esse é o mecanismo primário de resfriamento. A terceira camada. Espelho. Alumínio polido. Qualquer radiação solar que chegue até ali é refletida de volta ao espaço, antes de se transformar em calor. Em um dia claro de deserto, 95% da energia solar incidente é rebatida. Apenas 5% é convertido em calor que a água evapora. Perfeito. O resultado: um sistema que perde mais calor para o universo do que ganha do Sol. Impossível? Não, porque o universo é mais frio que qualquer lugar na Terra. Muitíssimo mais frio. E há um vácuo térmico entre a Terra e o espaço. A atmosfera é transparente em certas frequências infravermelhas menos a janela atmosférica. Fótons de calor escapam por ali. O Isaac explora isso. É como cavar um poço que vai para baixo em vez de para os lados. Um poço que vai para o frio. Testes adicionais publicados em 2022 mostraram que o sistema funcionava em climas úmidos. Isso era crítico porque a maioria do planeta é úmida. Resfriamento evaporativo convencional. Falha acima de 60% de umidade relativa a menos. Porque se o ar já está saturado de água, nenhuma evaporação adicional ocorre. Mas o Isaac funcionava até 85% de umidade. O EMITS testou isso em uma câmara climática. Resultado: 6 a 8 graus de resfriamento, mesmo em umidade muito alta. Menos que os 9,3 graus do cenário seco, mas ainda suficiente para a preservação de alimento. Isso expandia a aplicabilidade para quase todas as regiões tropicais. Amazônia funciona. Sudeste Asiático funciona. Congo? Funciona. O desafio maior era a manufatura. Aerogel puro requer secagem por ponto crítico, um equipamento que custa centenas de milhares de dólares. O custo de aerogel comercial era então entre $1.000 e $5.000 por metro quadrado. Um painel Isaac de 1 metro quadrado custaria isso, entre $1.000 e $5.000. Isso era inviável para fazendeiros que ganham poucos dólares por dia.
O MT sabia disso. Zingmaulo e seu time exploravam alternativas. Freeze drying, em vez de ponto crítico menos mais barato, mas produz aerogel com poros ligeiramente maiores, menos isolamento. Resultado: 6 a 7 graus de resfriamento, em vez de 9,3. Ainda excelente, mas degradado. Materiais alternativos ao aerogel, espumas de poliestireno modificado, estruturas de fibra vidro tratada, membranas porosas comerciais, nenhuma alcançava a performance do aerogel puro, mas algumas chegavam a 5 a 7 graus. Na conclusão do artigo, o MT escreveu explicitamente: o desafio atual está na manufatura em massa do aerogel. O conceito é válido. A barreira é de engenharia de produção, não de física. Eles não afirmavam que o produto custava $400. Eles não afirmavam que estava pronto para a produção em massa. Afirmavam que o conceito funcionava e que a barreira era solucionável menos, mas ainda não havia sido solucionada. Shulin Ruin, da Universidade de Purdue, em comentário editorial após a publicação, escreveu: esse trabalho representa uma abordagem de integração sistêmica muito interessante. Se conseguir ser manufacturado a custo razoável, poderia oferecer aplicações práticas significantes em preservação de alimento. O trabalho é promissor. Promissor, não resolvido. Promissor. Após a publicação em 2022, o financiamento de pesquisa aumentou. O MIT recebeu suporte adicional do Abdul Latif Jameel Water and Food Systems Lab, uma iniciativa dedicada especificamente a soluções de água e preservação de alimento em regiões em desenvolvimento. Colaborações internacionais começaram. Universidade de Tsinghua, na China, investiu em pesquisa de alternativas de aerogel. Instituto Indiano de Tecnologia em Delhi começou testes de campo em clima tropical. Universidade de São Paulo iniciou pesquisas paralelas. O objetivo era claro: como manufaturar o aerogel barato. Freeze drying de polímeros biodegradáveis. Síntese de aerogel usando precursores naturais. Injeção de ar em polímeros durante polimerização. Um novo método que não existia 5 anos antes. Resultados em 2023 começaram a emergir. Um laboratório na Suíça conseguiu produzir um aerogel de qualidade quase equivalente usando um processo de freeze drying otimizado. Custo: $200 por metro quadrado. Ainda alto, mas 90% mais barato que o método original. Performance: 8,1 graus de resfriamento. Uma equipe em Israel desenvolveu um material alternativo baseado em silicato leve. Performance: 6,5 graus. Custo: $70. Prototipagem de painel completo começou em 2023. Um painel de 60 centímetros quadrados, prototipado em Cambridge, funcionando continuamente. Medições mostram consistência, confiabilidade, nenhuma falha após 8 meses. Testes planejados para 2024 a 2025 incluem painel de tamanho real, 1 metro quadrado, instalado em uma fazenda em Uganda, monitorado por um ano inteiro em condições de campo real. Dados serão publicados abertamente. A timeline esperada para um produto comercial viável. Os pesquisadores dizem 2025 a 2026, dependendo de que material final seja escolhido. Ninguém promete $400 ainda. Ninguém promete produção em massa ainda. O que existe é progresso, engenharia real e reconhecimento de que a barreira é apenas manufatura menos um problema solucionável.